Então, eu vou começar falando do Cronos, né? A gente repartiu assim. Tá falando do Ion e a Bá vai falar da junção, né, dos dois. Bom, gente, o Cronos, a gente pode entender que o Cronos... Ó, já tô saindo da ordem da minha apresentação. Tem caneta aí? Tem canetão aí pra vocês? Tem. O Cronos, ele é inseparável do corpo. Ele é inseparável do corpo como causa que o preenche. Ou seja, o Cronos, ele vive o passado, o presente e vai viver o futuro. Só que o que é vivo pro Cronos é o presente. Ok? Então, mas, né, na verdade, o passado e o futuro, eles não são... como é que fala? Deixa eu procurar a palavrinha aqui. Distintos. Não, eles não são... Nossa, anotei aqui. O passado e o futuro, eles são relativos. Passado e futuro. Eles são relativos. Ok? Primeiro ponto que a gente precisa entender do Cronos. Aí o que acontece? O Cronos, diferente do Ion, ele é como se fosse o passado e o futuro, só que de forma vasta. Se eu falar alguma coisa que vocês não concordem, vocês falam. De uma forma vasta, justamente pelo que eu falei anteriormente, que ele vai viver todos esses processos, mas lembrando que o presente é o que o Cronos enxerga, é o que só o presente existe. André, só uma coisa. Sim. Quando você está explicando o Cronos agora, você está recorrendo a alguns gestos e tal, usa o recurso da lousa. Tá. Isso aí que você está fazendo de gesto, dá para fazer tranquilamente aí na lousa, entendeu? Dá para traçar uma linha, pôr um ponto central, um ponto lateral, outro na outra extremidade, entendeu? Isso dá para ilustrar, entendeu? Falando em geral, porque você vai ficar uma aula geral, né? Ok. Peraí. O Cronos, só o presente existe. Ele só tem um presente para ser escrito. Isso. Tenta focar mais na imagem do que na escrita, entendeu? Mas pode escrever, mas em geral, fica geral. Tenta focar mais na imagem do que na escrita, entendeu? Tipo assim, só o presente existe, tenta focar igual eu faço, entendeu? É melhor, fica mais ilustrativo, entendeu? Tá. Vou tentar neste momento, então. Aqui, ó, passado, presente, futuro. O Cronos, ele vai viver isso aqui, vai passar a viver isso, mas é isso aqui que é real pra ele no momento. O presente é pra ele. Como é? Ele só tem presente pra exprimir as duas coisas. Exatamente isso. Tudo aquilo que foi carregado no passado, tudo aquilo que vai viver no futuro. E aí o que acontece? A gente consegue dividir... Põe uma seta ali no meio aí, daqui pra lá, assim. Assim. Não, põe uma seta reta, vertical, que vai ligar uma bolinha a bolinha é outra ali, ó. Tá. Aí põe uma flecha ali, põe nas duas extremidades a flecha. Aqui. Põe pra lá e pra cá. Calma aí. Aí, pode crer. E agora faz uma bola nesse centro e tal, que pega os dois, que pega isso. Isso, nossa. Outra coisa, né? Deu a sensacional no negócio. É desenhista, na verdade. Não, só nada, não. Engenheiro. Aí o que acontece? Olha que coisa bonita. O Cronos, ele tem duas faces. Eu tô atrapalhando. A do mau Cronos e a do bom Cronos. Certo? O mau Cronos, ele tá ligado ao devir louco. O devir louco é... Só um momento. Eu anotei um exemplo, porque eu senti mais facilidade de exprimir o devir louco por um exemplo. Que foi assim que a gente estava discutindo, né? Sobre como a gente consegue criar ou estabelecer algo fixo em uma coisa que se move, né? Então, o Cronos é justamente isso. Como a gente vai estabelecer algo fixo se ele está sempre em movimento, sendo que o devir está sempre aqui, tipo, em cima dele, sabe? É parte dele também, né? Não, é parte dele não, exclui. Mas o devir sempre, o Cronos e o devir estão sempre juntos.
Calma aí, minha ordem tá aqui. Ok, aqui já falei. E o bom Cronos, né? É quando a gente entende que a gente está caminhando para a morte. Seria a melhor forma de mostrar, né? Quando a gente entende que caminha para a morte. Ou seja, a morte do Cronos já daria espaço para uma outra leitura. Então aí a gente se pergunta, né? Será que ele morre aqui? Ou que seria essa outra leitura, né? Será que essa outra leitura não seria, sei lá, um novo Cronos, o Cronos presente? É vivo e não se acende devir. Tá. O devir aqui a gente fala que é atemporal, né? O devir. Isso aí a gente a gente já sabe. Tá. O Cronos, pelo fato dele conseguir transitar nessas duas relatividades, passado e futuro, e no presente, ele se desagrega toda hora, se desprende toda hora e se prende. Isso também são características do bom e do mau Cronos. Certo? Estão entendendo os pontos que eu tô? Aqui já foi. Assim. O passado e o futuro são abstrações e não existem em si mesmos. Justamente por isso, o futuro ainda está para vir. O passado já passou, né? Então, essas coisas, essas relatividades, passado e futuro, elas não há no presente. Isso não há no presente e essas coisas também não permanecem no Cronos, porque ele se desagrega, ele se desprende. Externo, o presente, no passado e futuro. É isso que o Pavan falou. Sim. O Cronos, ele é corpo também, né? Vamos dar um corpo aqui pro Cronos. No lugar dos corpos e das misturas. Né? Oi? Dos corpos e das misturas? Não. Eu não entendi, na verdade, o que você falou. O Cronos, ele é um corpo também. Então, assim, o que existe... Peraí, gente. Só pra mim não perder. Tá. Esse corpo, ele é atemporal, porque o Cronos, né? O Cronos, ele se incorpora disso, ele é atemporal. Então, ele sofre as influências do tempo, mas essas influências não são dele. Essas influências não ficam nele, que nem eu falei antes. Ele se desprende, né? Ele se desprende e se prende, se desprende e prende. Isso aqui não precisa. Sim. E o conceito, né? Que são essas influências, né? Que não são corporais, elas são incorporais. Elas estão presas no tempo, né? Que aí eu acho que vocês eles já vão esclarecer mais em relação a isso. O Cronos, ele se ele se move desfazendo tudo. Então, assim, resumidamente, essa parte do Cronos é justamente isso. O Cronos, ele transita entre as duas relatividades, passado e futuro. O que existe para ele é o presente, né? O bom Cronos é bom justamente por se desprender. E o mau Cronos está relacionado àquela ideia. Como eu vou estabelecer algo fixo se a coisa está sempre mudando, se o corpo está sempre se o corpo é atemporal, né? E é isso, nada fica no Cronos, só o presente. É essa a minha parte. Boa noite. Então, já que a Bia terminou do Cronos, eu vou continuar a explicação do devir aqui. Ela se juntou, né? Então, como ela falou, no Cronos, o único tempo que subsiste é o presente. É o presente que ele
subsiste por si só no Cronos. Quando a gente pega no Ion, somente o passado e o futuro insistem ou subsistem no tempo. E aquela questão lá também que ela falou do devir não poder encostar no presente, né? Porque se ele encostar no presente, ele já não é mais devir, ele passou a ser e não mais devir. Então, segundo o Ion, somente o passado e o futuro subsistem, ou seja, tem existência por si só. Enquanto o presente não, ele é dos corpos, ele é o lugar das misturas. Então, o que o Ion faz? Ele é um futuro e um passado que dividem a cada instante o presente, que o subdividem ao infinito em passado e futuro, nos dois sentidos ao mesmo tempo. Então, se a gente vai fazer um desenho desse esquema, a gente pega ali, tem um desenho do Cronos. Então, você vê que ele tem um ponto específico. Cadê o... Aqui. Ele tem um ponto específico. O ponto específico do Cronos é aqui. Né? Então, tipo assim, tem tudo que aconteceu no passado, né? Aí e tudo que pode acontecer no futuro, aí o presente é a mistura. Se a gente pega o Ion, primeiro de tudo, a gente tem o quê? A gente tem... Ah, não, deixa aqui, né? Vou deixar aqui, vou fazer outro... Aqui. Vamos fazer aqui, do Ion. Então, a gente tem aqui, um instante. Né? Tem um instante. O instante é o ponto. Só que quando a gente pega esse instante, o que o Ion faz? Então tem aqui, a reta do instante. O Ion, ele simplesmente, vamos supor, que aqui é o presente. Ele vai lá e, tipo assim, teve esse instante, aí teve esse instante, aí teve esse instante, aí teve esse instante, teve esse instante, teve esse... E é aleatório, entendeu? O Ion, ele cria simplesmente vários pontos aleatórios em toda a realidade. Essa linha, enquanto do Cronos, ela vem do passado, do futuro, forma um ponto aqui. O Ion não, o Ion ele se estende tanto para lá infinitamente quanto para cá, para o futuro infinitamente, porque tem esse presente aqui, agora, tem esse momento, esse instante que eu estou falando com vocês, ele já não é mais instante, ele já foi, e a todo momento está sendo criado várias diferenças entre passado e futuro. Então, por exemplo, se eu fizesse assim, como que você sabe que eu não ia atacar mesmo, e eu já foi um instante? Como você sabe que no meio não pode ter alguma atitude diferente ou não? Então, tipo, isso que o Ion faz de início é subdividir o presente em tantas parcelas, que você faz infinitas parcelas de futuro, infinitas parcelas de passado. Continuando, né, com o Ion, aí ele até fala, né, com o Ion, o devir louco das profundidades sobe a superfície. Os simulacros convertiam-se em fantasmas e o corte profundo aparecia na fenda da superfície, porque enquanto o Cronos ele é limitado, mas infinito, né? Porque ele vai indo, e ele tem o presente para se manifestar. O Ion, ele já é ilimitado, ele não tem nenhum limite, ele vai nos dois pontos infinitamente, no entanto, ele é finito em um instante, entendeu? Na parcela de um simples instante. Então, não é mais o futuro e o passado que subvertem o presente existente. É o instante que perverte o presente em futuro e passado existentes. Ion é o lugar dos acontecimentos incorporais e dos atributos distintos das qualidades. Então, como ela disse, o Cronos é o corpo, né? É o lugar dos corpos em movimento. Só que quando a gente pega o Ion, ele é o que está por vir. Então, ele é uma existência que está fora dos corpos ainda, mesmo estando naquele instante. Como ele disse, né, Ion se estende em uma linha reta, ilimitada nos dois sentidos, sempre já passado e eternamente ainda por vir. Os efeitos corporais. Aí o que ele fala? Ele fala uma coisa muito interessante, né, porque
é o lugar das coisas distintas das qualidades, sempre já passado, eternamente por vir. O Aion é a verdade eterna do tempo, pela forma vazia do tempo, que se liberou do seu conteúdo corporal presente e por aí desenrolou o seu círculo e se alonga em uma linha reta. Então já começa o paradoxo aí, né? Porque ao mesmo tempo que é circular, é uma linha reta que ele se estende em ambos os sentidos. Ele fala tanto mais perigosa, labiríntica, mas que, como Marco Aurélio falava, esse pode ser o movimento da virtude, né? Nem embaixo, nem circularmente, mas somente a superfície. Se há um querer morrer também deste lado, é de uma maneira diferente da do Cronos. Então, ele vai falar que esse Aion, ou seja, esse mundo novo dos efeitos incorporais e dos efeitos de superfície, que torna a linguagem possível, entendeu? Que ela torna a linguagem possível. Por quê? Porque é ele que tira o som do seu simples estado de ações e de paixões corporais. Porque, por exemplo, se você pegar... Você nunca ouviu tailandês. Você nunca ouviu tailandês. Se eu colocar pra você uma conversa de uns caras até rápido falando tailandês, você vai entender assim, ó. Vai aparecer sons aleatórios jogados no ar. Porque você ainda não tem familiaridade com aquela língua. Quando você começa a ter familiaridade com a língua, o que você começa a fazer? Você começa a dividir cada instante. Quando começou uma palavra, quando terminou a palavra e quando começou a outra de novo, quando ele terminou a frase. Então você já começa a fazer justamente o que o Aion faz. Quando você não tem familiaridade nenhuma com a língua, ela só vai e você acha que é tudo uma coisa só, sons aleatórios jogados no espaço. Então ele fala que só a partir do Aion que você torna a linguagem possível, de você poder fazer infinitos instantes, né, que torna a linguagem possível, que a abstrai de suas determinações orais e anais, né? Os acontecimentos puros fundamentam a linguagem, porque eles a esperam tanto quanto eles nos esperam e não têm existência pura, singular e pré-individual, senão na linguagem que os exprime. Ele vai falar que assim, é o Aion que ele é o responsável por traçar a fronteira entre as coisas e as proposições, com a sua linha reta, né? Sem essa fronteira, os sons se abateriam sobre os corpos. As próprias proposições não seriam possíveis. A linguagem é tornada possível pela fronteira que a separa das coisas, dos corpos e não menos daqueles que a falam. Aí que ele diz, né, ele vai voltar também no Platão, e ele vai falar que ele diz que o Aion, né, ele diz que o instante é átopon, né, ele é atópico. Ele é a instância paradoxal, porque o ponto aleatório, ele é o não senso da superfície. Quase causa, puro momento de abstração, cujo papel é dividir e subdividir todo o presente nos dois sentidos ao mesmo tempo. Então, que nem eu falei ali, ó, se eu pegar na linha reta infinitamente, eu posso colocar infinitos pontos de cada instante que aconteceu em todos os momentos, entendeu? Então, ele faz um movimento contrário, porque no instante que você fala de alguma coisa, você traz todos esses pontos aleatórios em um único ponto. Aí ela faz assim, ó, tava lá atrás, o que já foi e o que tá por vir. Aí quando você fala do que já foi, tipo, esse ponto ele vem pro instante e volta assim, ó, rapidão para onde ele tava. E você vai falar do que vai acontecer, esse outro ponto vem e volta de novo para onde ele tava, né? Então, se não tivesse cada separação de cada instante, de cada momento, a própria linguagem não seria possível, de acordo com o próprio Deleuze, né? Não tá pegando? Não, acho que não sei. É. Faz tempo. Tá pegando, tá? Ah, não.
É eu que tô com a mão leve mesmo. Então é tipo isso mesmo. Por exemplo, se eu falo assim, olha que interessante, né? Se eu falo assim, que nós somos hominídeos que estamos prestes a chegar em Marte. Então, tipo assim, no mesmo momento, sabe, eu peguei 2 pontos aleatórios em todo o devir, eu juntei assim, ó, rapidão, e ele já foi dessas 2 linhas retas infinitamente. Então, essa é a questão do Ion. O Ion é diferente do Cronos por causa disso. A cada instante ele está dividindo e deixando o presente cada vez mais longe da gente, de um momento que a gente não sabe mais o que é o presente, a gente tá num ponto fixo, porque assim, ó, imagina que tem um ponto que ele tá indo. Imagina que essa linha aqui, ó, ela tá andando. Não dá pra fazer um vídeo. Tem um ponto ali no meio. Esse ponto ele tá andando, por quê? Porque a todo momento você tá num instante. Você não consegue sair do instante, mas você nunca consegue segurar o instante. Parar um instante, porque a todo instante o instante está indo. Porque não tem nem porquê eu falar instante. Eu falar instante já é um paradoxo, porque no momento que eu falo instante, o instante já não é mais. Então, esse é o Ion. Agora, essa princesinha. Andiamo. Ó, Vou usar o seu. posso pagar isso aqui? Pode. não, Deixa eu voltar, vou deixar. Primeiro. Opa, peraí. Eu fiz um rizoma. Vocês estão vendo que aqui tem o tarô, né? Eu não tô querendo puxar o saco do rio. Mas. Pena que não foi todo. Esse rizoma é focado no Ion e no Cronos, tá? Não é na filosofia do Deleuze. Pelo amor de Deus, que eu não vou saber explicar. Essa flecha aqui, ela tá apontando pro Deleuze. Por quê? Deleuze aqui, então, pra gente, é como se fosse o nosso ápeno, onde vai sair tudo e vai voltar tudo. Então, se a gente vê essas raízes aqui, ó, tá vendo? Então, ele se ligou pro raio, ele foi pro ser e tempo, que foi pro Ion, que foi pra Cronos, tá saindo de Deleuze. Essas mais fininhas, se você vê, todos os elementos estão voltando para Deleuze, ou seja, tudo sai e tudo volta. E essa aqui eu coloquei ênfase para o tarô, porque pelo tarô vai se ligar para esse lado da raiz, e lá para frente vocês vão ver, espero que dê tempo, a importância que teve o tarô, o Deleuze para o tarô para o Deleuze, não sei. Então, eu vou colocar esse rizoma aqui, como se fosse a propaganda do Jequiti, pra ver que eu tô passando pelas coisas, tá? Voltando. Pra começar a junção de Ion e Cronos, eu quero poder passar. Eu até vou essa linha aqui que vai dar certo. Não. Pensamento. Vixe, peraí. Pensamento, linguagem e acontecimento. Por quê? Acontecimento. Não há acontecimento sem a linguagem, não há linguagem sem o pensamento. O que eu pensei em usar esses 3 para poder estar explicando então o devir e o Ion e o Cronos. E para isso, eu vou sentar. Tem essa obra do Deleuze que eu não terminei de ler, então se vocês perguntarem sobre ela eu não vou saber responder. Mas eu vou citar essa introdução dele e a primeira parte, o primeiro parágrafo do primeiro capítulo. Então, eu vou citar para vocês. É através das palavras, entre as palavras, que se vê e se ouve. Beckett fala em perfurar buracos na linguagem para ver ou ouvir o que está escondido atrás. De cada escritor, é preciso dizer, é um vidente, um ouvidor, mal visto, maldito, é um colorista, um músico. Essas visões, essas audições não são um assunto privado, mas formam as figuras de uma história e de uma geografia incessantemente reinventadas. É o delírio que as inventa. E eu quero colocar ênfase. Nossa, isso vai ficar muito delírio. Mais pra frente, olha só.
palavra vai fazer sentido. É o delírio que as inventa, como processo que arrasta as palavras de um extremo a outro do universo. São acontecimentos na fronteira da linguagem. Porém, quando o delírio recai no estado clínico, as palavras em nada mais desembocam. Já não se ouve nem se vê coisa alguma através delas, exceto uma noite que perdeu sua história, suas cores e seus cantos. A literatura é uma saúde. Esses problemas traçam um conjunto de caminhos. Os textos aqui apresentados e os autores considerados são tais caminhos. Toda obra é uma viagem, um trajeto, mas que só percorre tal ou qual caminho exterior em virtude dos caminhos e trajetórias interiores que a compõem, que constituem sua paisagem ou seu concerto. Então, agora, dito isso, vou para o primeiro... Deixa eu só aumentar aqui que eu não enxergo, apesar de estar... Por esse primeiro parágrafo da literatura e a vida, que ele vai dizer: escrever não é certamente impor uma forma de expressão. Há uma matéria vivida. A literatura está antes do lado do informe ou do inacabamento, como Gombrowski, assim o disse e fez. Escrever é um caso de dever, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e que extravasa qualquer matéria vivível ou vivida. É um processo, ou seja, uma passagem de vida que atravessa o vivível e o vivido. A escrita é inseparável do devir. Ao escrever, estamos num devir mulher, num devir animal ou vegetal, num devir molécula, até num devir imperceptível. Esses devires encadeiam-se uns aos outros segundo uma linhagem particular, como num romance de Léo Clésio, ou então coexistem em todos os níveis segundo portas lineares e zonas que compõem o universo inteiro, como na pujante obra de Lovecraft. Bom, então, se a gente pegar essa frase em que ele vai falar assim, é um processo... Peraí, aqui. É um processo... Aqui. É um processo, ou seja, uma passagem de vida que atravessa o vivível e o vivido. O Ion, a gente pode pegar quando ele vai falar assim, é uma passagem de vida. E quando ele vem colocando que, portanto, se tornou vivível e vivido, a gente já pode, na linguagem, tá? Inserir o Cronos, portanto, já se concretizou. Porque quando vem a passagem ainda está por vir, certo? E isso tudo vai fazer muito sentido lá pra frente. E outra coisa, quando tem essa passagem de vida, aqui... Deixa eu ver se eu anotei. Na página 170, ele vai... Aliás, eu que estou dizendo, ele vai chamar isso de quase causa. Quase causa. Então, seria o Ion, essa passagem de vida, e, portanto, quando se torna vivível e vivido, vem o Cronos. Agora, quando eu vou dar um passo... Ah, não, eu queria falar... Não, tá na página... É isso mesmo, ó, que ele vai dizer o seguinte. Ion se estende em linha reta, que foi o Pavão citou, ilimitada nos dois sentidos, sempre já passado e eternamente por vir. E a gente pode estar usando isso na linguagem, que é como ele estava explicando, né? O que eu falo agora já não é mais. E Ion é verdade eterna do tempo. Pra mim, eu consegui pegar o exemplo do estalo. Então, isso aqui, tá ligado? É muito rápido e já foi. Apesar de já esteve no presente, mas já foi. Agora, dito isso, eu quero ir para Heidegger. Eu tenho lido muito Heidegger por conta de Foucault, mas eu também não li toda essa obra, então não me perguntem sobre ela. Eu peguei só um trecho para poder fazer sentido mais à frente, que é o Ser e Tempo, e aí tá na primeira parte. Então, Heidegger vai dizer o seguinte: no pensamento, a fala nunca é primeiro. O pensamento nunca fala de modo próprio. Sempre responde por já ter escutado. Toda pergunta ou questão do pensamento torna-se radical por já ser sempre resposta. Só se consegue dizer a palavra essencial na escuta do sentido, a essência da palavra. Só muito raramente o pensamento chega à sua essência de escuta do sentido. Obediência é uma audiência atenta do sentido, por lhe dirigir continuamente a essência da palavra. O tempo, enquanto pronome do ser, está sempre dizendo a palavra crucial, mas que o pensamento só consegue repetir numa variedade infinda de palavras, de gestos, de sentidos, de ações. Então, quando ele vai dizer, no pensamento, a fala nunca é primeiro, o pensamento nunca fala de modo próprio, sempre responde por já ter escutado. O Heidegger, quando menciona sempre responde por já ter escutado,
a gente pode, então, voltar ao Deleuze e pegar como... e pensar... Como, então, pensar, que é o que eu estava falando na aula do Caio, como pensar, então, no que nunca foi pensado? Ou como dizer numa coisa que nunca foi dita? E aí é quando ele vai dizer bem essa... Aqui, ó, no pensamento a fala nunca é primeiro. O pensamento nunca fala de modo próprio. Sempre responde o que já está escutado. Ou seja, a gente pensa o que já foi pensado, a gente fala o que já foi falado. Não tem esse novo, que é o que o Deleuze quer propor. É esse novo. Então, o Deleuze, na verdade, ele é como se ele quisesse religar a palavra ao acontecimento e desligá-la, portanto, do clichê, do já dito, do já pensado, que é o que o Heidegger coloca aqui pra gente. E nisso vai fazer mais sentido também mais pra frente. E aí eu tentei arrumar várias formas de tentar explicar como Pavan e Adrielen, só que eu não conseguia de uma forma de síntese. E aí eu percebi que dentro de Heidegger e o Deleuze há uma espécie de... que eu já ouvi essa frase, uma espécie de gagueira na filosofia. Então é muito mais fácil você dar exemplo do que propriamente você explicar a situação. Pra mim, nessa situação, porque ler o Deleuze, só o Deleuze, eu não consegui. Tive que pegar várias referências, vocês vão ver. É como eu estava até falando pro Rafa, que é aquele sentimento de você ter algo na ponta da língua, tipo, tá na ponta da língua, mas eu não lembro. Esse é o Ion. É exatamente nesse momento. Quando tá na ponta, você não tá sabendo falar. E para isso, só que eu não tenho aqui para vocês lerem, então eu vou citar. Eu quero usar o Manuel de Barros, que eu ainda dei um trecho na apresentação do Caio para explicar o delírio que eu quero falar com vocês agora. Vou começar. Cito o Manuel. No desconverso era verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo. Lá onde a criança diz, eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delíria. E pois, em poesia, que é voz de poeta, que é voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. É esse delírio aqui que eu vou até colocar para eu lembrar depois. É esse delírio que o Deleuze está falando. Quando o Deleuze pega e fala aqui assim, ó. Eu não vou lembrar. Alguém está enxergando? Ah, não, é aqui. Desculpa. Aqui, ó. Quando ele fala assim, é o delírio que as inventa. Ele está falando das palavras e da linguagem. Como processo que arrasta as palavras de um extremo a outro do universo. São acontecimentos na fronteira da linguagem, porém quando o delírio recai, o estado clínico, as palavras em nada mais desembocam, já não se ouve nem se vê coisa alguma através delas. E é o que o Manuel de Barros está falando, é esse delírio dentro da linguagem que tira a linguagem do eixo, vamos dizer, né, que lá o que é uma filosofia, é isso do Deleuze, que eu também não li, mas tem uma parte que ele vai chamar isso de fenômeno linguístico. Então você dá vida, né? Que daí a gente consegue juntar o Ion e o Cronos quando isso acontece. Portanto, se a gente volta em cima, quando a criança diz eu escuto a cor dos passarinhos, eu arrisco a dizer que essa parte da infância pode ser o Ion, ou seja, o tempo que invade no Cronos na forma do acontecimento, exigindo que a linguagem signifique. Por quê? Porque quando chega no Cronos, ainda bem que eu anotei o que eu escrevi, porque eu sabia que eu não ia lembrar. Ion seria esse tempo da infância dos verbos, que é quando a criança diz lá em cima, eu escuto as cores dos passarinhos. Tempo que invade no Cronos, na forma do acontecimento, exigindo que a linguagem signifique. Porque quando chega no Cronos, está no presente. Algo tem que ter acontecido ali. Então, algo tem que significar. Né? E lembrando que no acontecimento, no Ion, existem duas singularidades do mesmo ser, ao mesmo tempo. Porque ao mesmo, por exemplo, na hora que eu fui jogar aqui, ao mesmo tempo que tem a minha singularidade de quando eu comecei a atacar, também tem a minha outra singularidade do que eu vou fazer depois. Então, no acontecimento do Ion existem duas singularidades ali presentes. Sim, e é isso mesmo. E no fundo, o Deleuze, então, ele quer pôr vida na linguagem, né?
Pra sair desse clichê, desse já pensado, já falado que a gente viu adiante. Tenha uma... porque no fundo, então, a criança ela não só diz eu escuto as cores do passarinho, mas quando ela diz isso, ela traz aquilo para um singular, para ela. Então acaba se tornando a realidade, né? Torna-se para o mundo dela a partir daquele momento. E isso os esquizofrênicos fazem muito, e Deleuze vai falar isso no Antiédipo. Ontem eu tava falando no italiano que eu tentei ver uma aula, tava ruim demais pra aqui. Eu tentei ver uma aula do Deleuze em italiano, com a legenda italiana, e saiu uma merda, porque eu não consegui ver. Só que eu cacei e achei no fundo italiano e de frente mais, tipo, ficava as duas letras em português. Putz, eu achei um vídeo de um cara, ele pegando assim e lendo, ainda filmando com o celular assim. E aí, nessa aula, o Deleuze vai tentar o nome do vídeo, se vocês quiserem, chama-se Nós Não Somos Pessoas, Somos Acontecimentos. E aí, nessa aula, o Deleuze vai tentar falar de várias formas como que é o eu. Então, ele vai trazer o Hegel, ele vai trazer Kafka, ele vai trazer Bergson e outros que eu não vou lembrar. Só que não é um eu enquanto existência, é um eu dentro da linguagem. Então, toda vez que eu falo a palavra eu pro Deleuze, tem um fundamento dentro da linguagem. E olha que interessante. Existe um cara, que eu não me recordo o nome, eu também não anotei, que ele vai colocar como de uma forma introdutória a aula dele. E dentro dessa obra, ele escreve literatura, esse cara aqui, que ele vai colocar lá. E aí, dentro dessa frase que ele vai pôr, ele vai pegar a única parte: eu estou infeliz. Deleuze vai falar que quando eu falo que eu estou infeliz, vai acontecer a mesma coisa quando eu falo eu escuto as cores dos passarinhos. Por quê? Porque eu tomo isso pra mim, pra minha realidade, mesmo se eu não tiver. E aí eu estou infeliz, eu sou infeliz. Não tem como eu falar que eu estou infeliz se eu não estiver infeliz, né? Mais à frente, ele vai pegar vários tipos de eu, vários. E aí eu peguei dois extremos, que são o eu... o eu estou passeando e o eu prometo. Quando ele vai falar o eu estou passeando, eu posso dizer, se a gente trazer para a atualidade, eu pego a Adriele e mando uma mensagem: ei, vai, o que você está fazendo? Eu estou passeando, mas na verdade eu estou aqui. Então eu falo que eu estou passeando, mas na verdade eu não estou passeando, eu estou aqui com vocês. Então eu posso falar e não fazer. Portanto, isso pode ser o Aion presente. Primeiro, porque a gente pode trazer para um pré-pensamento. Você falou que eu tinha pensado. Entre a diferença do Cronos é mais ou menos entre o ser e o estar, né? Isso. O Cronos ele é o ser. O Aion ele está, mas ele nunca é, porque ele sempre está. Mas ele nunca é definidamente, mas ele está agora. É isso mesmo. Então, ele pode ser o pré-pensamento, por quê? Porque ele ainda não se concretizou, né? Porque eu ainda estou passeando. E mesmo eu posso não estar passeando. E ele não terminou, né? Porque eu já falei que não se concretizou. O eu prometo já vai para um outro âmbito. Por quê? Quando eu falo eu prometo, eu estou fazendo isso. Claro, eu posso ser mau caráter e não fizer. Mas, dentro da linguagem, quando eu falo eu prometo, eu fiz. Além de ser externo, eu me refiro a outra pessoa. Então, a gente pode trazer para o Cronos. Isso... Não vou colocar. Portanto, ele é, assim, o meu presente e eu concretizei, porque eu prometi, eu fiz, né? Mas, aí, para dizer ao pré-pensamento, para explicar isso daqui, eu vou para Clarice Lispector. Mas eu não vou falar de amor. Vou citar para vocês porque eu não coloquei aqui. O poema se chama Um Sopro de Vida. Parece que Deleuze baixou, né? Meu pensamento, com a enunciação das palavras mentalmente brotando, sem depois eu falar ou escrever, esse meu pensamento de palavras é precedido por uma instantânea visão, sem palavras do pensamento. Palavra que se guiará quase imediatamente, diferença espacial de menos de 1 milímetro. Antes de pensar, pois eu já pensei. Suponho que o compositor de uma sinfonia tem somente o pensamento antes do pensamento. O que se vê nessa rapidíssima ideia muda é pouco mais que uma atmosfera? Não. Na verdade, é uma atmosfera que, colorida já com o símbolo, me faz sentir o ar da atmosfera
de onde vem tudo. O pré-pensamento é um preto e branco. O pensamento com palavras tem cores outras. O pré-pensamento é o pré-instante. O pré-pensamento é o passamento imediato do instante. Pensar é a concretização, materialização do que se pré-pensou. Na verdade, o pré-pensar é o que nos guia, pois está instantaneamente ligado à minha muda inconsciência. O pré-pensar não é racional, é quase virgem. É sensacional, né? E aí a gente pode pensar que o pré-pensamento está aqui no Aion. Com certeza. No Aion. E o Deleuze vai dizer, que o Pavan já citou, sobre o que o Platão fala que é atópico, né? Ele é estranho, ele é deslocado, ele não está ali, né? Esse pré-pensamento, ele sempre vai mudar. A gente pode pegar até esse exemplo que você deu do futebol. O do músico também, né? Que O do ele fala músico aí, porque também. o cara tá tocando piano aqui. O momento que ele aperta essa tecla, ele tá pensando naquela tecla, mas ele tá pensando em todo o resto da música já. Todo o resto da música que ele tem para tocar já tá passando de uma forma nebulosa, pelo pensamento dele. E esse pensamento, só que não tá pensando naquela hora, mas ele já tá pensando de alguma forma, né? Isso mesmo. E Heidegger vai passar por aqui também, nessa primeira parte que eu li. Quando ela diz o seguinte, o pré-pensar não é racional, por que a gente pode levar para o Aion? Porque o Aion também não é racional, entendeu? E é por isso, não sendo racional, que escapa da nossa linguagem e nos cria um problema. E qual que é esse problema? Pensar. E o que é pensar? O Cronos. Então, portanto, eu tenho o pré-pensamento, que daí eu chego aqui, penso, não é logo existe. Então o pensamento, eu quero chamar a atenção. Eu vou colocar dois conceitos. Virtualidade. Que a gente vai voltar. Então o Cronos é o pensamento que, portanto, se ganha atualidade em cima do Aion. A virtualidade que se tornou atual, que pega singularidade, se tornou individual. E o Cronos, portanto, é o tempo de discurso. O Ricoeur, que não podia faltar, ele, na teoria do conhecimento, não, interpretação, Teoria das interpretações. ele vai falar o seguinte, que quando eu vou escrever algo, eu tenho tempo para pensar. Então, quando eu tenho tempo para pensar, eu vou escrever uma coisa mais focada no que eu quero dizer. Quando eu discurso, as minhas emoções, os meus afetos tomam conta daquele momento. Então, se eu estiver meio chateado no dia, eu vou estar minha borocochô falando, e aí eu posso, que daí vem, falei sem pensar, desculpa, é o Aion aí. Eu falei sem pensar. E aí o Ricoeur, porque ele é hermeneuta, Deleuze não é hermeneuta, e ele vai falar que o problema está exatamente aí nesse falei sem pensar. Então, o Aion, o Cronos enquanto tempo de atualidade, o Aion se encontra no tempo de virtualidade, que se vem antes da atualidade, que se atualiza. Então, o Aion é o tempo das virtualidades, singularidades, ideias e pré-pensamento. A gente pode ver sempre no início Aion e depois Cronos. Então, portanto, eu vou pegar Bárbara, como indivíduo, não tenho o Aion. O Aion que me tem. O que eu tenho é o meu pensamento, é meu pré-pensamento. E o pré-pensamento, ele tá vago, ele tá por aí. Ele não é, assim, fixo, a gente pode dizer. Porque ele não foi pensado. E o Aion, que daí a gente pega na apresentação do Rafa, ele é transcendental, ou seja, aquilo que me faz pensar, que portanto eu chego no Cronos. Se a gente pegar numa aula do Rineu, em que ele estava explicando sobre o devir, e que eu peguei e falei assim, bom, então Bárbara, se eu disser Bárbara é mulher, eu perco tudo que a Bárbara é. Agora, se eu disser Bárbara mulherizar-se, aí começa a fazer sentido para Deleuze. Por quê? Porque daí eu vou ser. Bárbara, ela tá num constante devir, né? Me perdi? Tá. Então o Aion, ele me põe em devir. E que provoca a singularização que põe a mulherizar. Cronos é o tempo que Bárbara mulherizar-se. A atualidade onde as individualidades se constituem. Então, primeiro vem o Aion, que eu penso em mulherizar-me,
E aí vem o Cronos, que portanto me mulherizou. Mas nunca fazer algo fixo, porque isso para Deleuze não rola. E aí tem os exemplos da árvore, que a Adriele quase me matou, porque que eu quase falei na outra aula. Tem um vídeo, mas não dá pra pôr. Ele é assim, é como se fosse um drone. E aí pega as árvores de cima, e aí tem o som das árvores e tal. E aí eu tinha colocado nesse vídeo, seguindo o Manuel de Barros, assim, eu vejo o som que... Não, eu vejo o som das árvores e escuto as coisas que elas têm. Foi algo assim. Se a gente pegar esse mesmo exemplo que eu dei da Bárbara, o problema para Deleuze é que quando... Deixa eu pensar como é que eu vou explicar isso agora. Já sei. Pegando esse exemplo das árvores, não vai dar pra eu pôr. E pensando que tudo é diferente de tudo. Tudo é diferente de tudo, não há nada igual. E se eu pensar que todas as folhas que estão ali têm o mesmo nome, seria errado, porque elas são diferentes. Não sei se algum filósofo já explicou isso, mas para Deleuze isso não é um problema. O problema não é criar nomes, mas a proibição de criá-los. E isso causa um problema. Porque quando eu digo Bárbara é uma mulher, e além de eu perder tudo que Bárbara é, eu travo o devir Bárbara, e portanto eu travo então o devir árvore das árvores serem. Entende? Limita ela a uma generalização. Tipo, que nem Bárbara é uma mulher. Eu limito o ser Bárbara numa coisa só. Num conceito só. É isso mesmo. Foucault, no Isso Não É um Cachimbo, ele vai fazer isso. Ele vai pegar a obra de um cachimbo e aí ele vai falar de várias formas de que aquilo não é um cachimbo. E ele vai dar vários outros sentidos para aquela obra. Eu vou citar uma parte que ele vai dizer o seguinte, nessa obra. Por trás desse desenho e dessas palavras, antes que uma mão tenha escrito, o que quer que seja, antes que tenha sido formados o desenho do quadro e nele o desenho do cachimbo, antes de que lá em cima tenha surgido esse grande cachimbo flutuante, é necessário supor, creio eu, que um caligrama foi formado e, em seguida, se descompôs. Tem-se aí a constatação do fracasso e os restos irônicos. Eu levei isso já para uma parte, dos simulacros, que seria para Deleuze, porque realmente não é mais o cachimbo. Então foi se desfazendo. É isso que o Foucault quis dizer, no meu entendimento. Projeta aí, o quadro. Tá. Magritte. É esse quadro aqui, ó. Peter. Peter, né? Deve ser outra coisa que eu não posso falar. É esse aqui, ó. Agora, pera, não vou dar tempo, caraca, tô terminando. Fazendo um salto muito grande, que agora a coisa vai pegar. E a gente vai usar tudo isso aqui que tá escrito na lousa. Vamos para o tarô. Lembrando que eu não sei nada de tarô, tá, gente? Eu vou saber só em julho, fica aqui a propaganda, quem quiser saber. Isso aqui, na verdade, isso aqui é uma marketing pro curso em julho. O que acontece? Existe um cara que eu acredito que o Rineu já sabe de que eu tô falando, que é o Nelson Job. Vocês podem ver que eu passei por tudo isso, viu? O Nelson Job, eu acho que se fala assim. Eu fiquei procurando, porque eu venho fazendo cursos com o Rineu, e aí fica tendo essas aulas, e aí agora vai ter o Júlio. Não sei como, eu cheguei no tarô. Eu fui dar uma lida, eu falei, mano, tem muita coisa de Deleuze aqui, não é possível. E aí eu cheguei nesse cara. Esse cara, ele tem um blog, se vocês quiserem eu passo pra vocês o link, que é muito interessante. Ele vai ter até grupo de estudos, e ele vai mais pra esse lado herméutico e cosmológico. E ele vai colocar o Deleuze em foco em vários artigos, partindo pra esse lado mais místico. Nesse que eu li, deixa eu já pôr, vai. Nesse que eu li, ele vai tratar do... Obrigada, hein? Tô brincando. Aí, nesse artigo aqui, ele vai mostrar, ele vai colocar 22 arcanos, e foi sensacional porque o Rineu mandou esses 22, eu precisava da foto, e no Google ficou muito ruim, e foi no mesmo dia que eu achei.
Só que aqui tem as fotos, eu não precisei. Ele vai colocar os 22 arcanos maiores com os conceitos de Deleuze. Só que ele vai deixar claro que não é pra levar tanto assim a sério, né? Porque cada um tem sua leitura, enfim. E pra isso, tem um cara que se chama Eduardo Teixeira. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eduardo Viveiros de Castro, tudo a ver. Esse cara, tanto esse jovem quanto esse cara, eles são professores do Rio de Janeiro. De psicanalista, obrigada. É isso mesmo. E aí, você já conhecia? Ai, você já leu talvez isso aqui? Ah, tá. Senão não tem graça. Ah, tá. Ah, é? Tá, aí esse cara, ele vai pegar um artigo desse Eduardo, que se chama Floresta de Cristal. É muito legal, porque quem gosta de xamanismo, essas coisas, ele vai falar bastante coisa de xamanismo lá na Amazônia. E quem que ele vai usar como negócio ali no meio? Plotino. Plotino, na filosofia dele, e o Diogo vai falar aqui, que ele vai usar, ele coloca o êxtase numa forma muito grandiosa na filosofia dele. E o êxtase como no sentido de sair de si mesmo. E aí o Diogo vai usar isso a favor dele dentro dessa contextualização. Então, lembrando que a atualidade e a virtualidade, esses dois conceitos que a gente falou que é Ion e Cronos e que Deleuze usou, esses conceitos ele pegou de Bergson. Na verdade não é dele, é a multiplicidade também. E aí o Job vai explicar agora o que eu vou dizer, o que eu acabei de falar. Cito ele então. Os conceitos de atual, intensivo e virtual de Bergson são extremamente relevantes na obra de Deleuze. Mas o caminho do virtual para atual não é o mesmo do virtual para atual. Vejamos as duas diferentes sequências. Lembrando que os três conceitos coexistem, se interpenetram. Existe algo de atual no virtual e vice-versa. Claro que eu não vou ler as 22 cartas porque não dá tempo. Eu vou ler 6, porque é uma linhazinha só e dá tempo. Uma sétima que vai ser muito legal. Ó, então, o atual, que esse aqui eu conheço porque o Rineu sempre põe, é o diabo. O atual, e vocês entenderam que são 3 do atual para o virtual e as outras 3 do virtual para o atual. Então, o atual. O mundo mais denso, de diferença de gradação, mais lento, o presente, Cronos. E aí o intensivo faz parte dessa dinâmica. Passagem do atual para o virtual, onde existem mudanças de fases, perde-se densidade, adquire-se velocidade. Cronos, totalmente, veloz pra cá. O virtual, que é a morte. Isso aqui é a roda da fortuna, Renan? Essa aqui é a morte. O virtual, com a imanência que tende, não é? Não, Arcano 13. É que eu vi a caveira, eu falei, isso aí é a morte. Com a imanência que tende, mas não chega nunca. A zero positivo. Velocidade infinita. Pura energia. Atemporalidade. Tempo múltiplo ou coexistência de todos os tempos. Memória cósmica. Agora, do virtual para o atual. O virtual. Essa carta é qual, Renan? Enamorado. Enamorado. Toda a memória que se guarda no tempo e não no cérebro, como se pensa. O tempo está em si, confundido. Diferenças de natureza que no atual se tornarão diferenças de gradação. Ion. O intensivo. Passagem do virtual para o atual. Adquire-se densidade, perde-se velocidade. E o atual, essa aqui é qual, Renel? É a torre? Casa Deus. Não sei nada, meu. Essa aqui? Julgamento. Então, o atual. Agora, adquire-se forma, que daí a gente vê a transformação do Ion para o Cronos, atual. Adquire-se forma. Se atualiza a memória através do cérebro, que busca no tempo virtual, Ion, como um editor, uma espécie de Google, para agir no sensório motor. Para se realizar a ação, Cronos, diferenças de natureza, no virtual se tornam diferenças de gradação. Sensacional. Agora, ele vai colocar vários conceitos do Deleuze, mônada, ressonância, multiplicidade, vai. E aí, no final, ele vai fazer uma coisa... Cadê a continuidade disso aqui? Aqui. Ixi. Tá brincando? Perdão, coloca o link, pega o link lá e coloca. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui, minha apresentação não faz sentido nenhum. Não, copia o link ali. Não tá copiando. Tira daquele aí. Não, era pra estar aqui, ó. Peraí. Direita, em cima da imagem. Olha lá.
Era pra estar aqui. Aqui, apareceu. Vai terminar, 9:01 já. Tô terminando. Ó, então aqui ele vai dizer o seguinte, só que não tem a foto, uma pena. Não queremos de forma alguma restringir o uso do tarô a esses conceitos. Apenas estabelecemos ressonâncias, relações que podem fazer emergir maiores compreensões de ambos os campos. Tais relações engendram um caminho que permite a filosofia pensar em êxtase, e aí êxtase lá no Plotino, ainda lá no Aion e Cronos, ele vai usar a palavra perverso. Por quê? Ele vai colocar momento perverso. Esse momento perverso aqui é esse êxtase de Plotino, que é sair de si. E lá no Antiédipo ele vai dar o nome de esquizofrênico. Por quê? Porque Deleuze acha que de vez em quando a gente tem que sair de si. Eu pensei até em ayahuasca. Seria uma boa. Para além de um pensamento domesticado, fixo, concretizado, eu estou colocando. E já que Deleuze clama ao devir, à criação, sugerimos um 23º arcano maior, o rizoma, onde todos os arcanos coexistem, podendo cada um se interconectar com qualquer outro em qualquer sequência. Agora, para terminar, eu quero ir para Guimarães Rosa, e agora vai ser bem rápido. É esse mesmo que ele coloca. É muito bonito, né? O Guimarães Rosa, eu não sei se vocês já leram o Grande Sertão Veredas, só que eu perdi a página que eu ia citar, mas eu sei o que eu vou falar. Além dele falar do sertão, além dele tratar desse sertão geográfico, né, cronológico, a gente pode chamar de Cronos, lá no meio ele vai brincar com essa palavra e vai colocar assim: sertão maravilhoso, sertão magnífico, sertão verdadeiro. Então ele brinca com essa palavra, que é exatamente o que Deleuze quer trazer pra gente, sair desse pensado, desse fixo, né, e dar vida à linguagem. E aí a gente pode então pensar que sertão cronológico geográfico como Aion, e sertão de sertão como ser, como singularidade, então portanto ao Aion. Dito isso, aqui na primeira, agora para acabar, na introdução, ele vai citar. Ele vai, para vocês verem que eu não estou mentindo, que eu passei por tudo. Ele vai citar Carlos Drummond de Andrade. E agora eu vou ler esse poema para finalizar, que para mim é isso aqui que o Deleuze tanto clama, vamos dizer, a mesma palavra que o Job falou no livro em si. Que daí então eu cito: um chamado João. João era fabulista, fabuloso, fábula, sertão místicos disparando no exílio da linguagem comum, projetava na gravatinha a quinta face das coisas inenarrável narrada, um estranho chamado João para disfarçar, para forçar o que não ousamos compreender, tinha passos, buritis, plantados no apartamento, no peito, vegetal ele era o passarinho, sob a robusta satura com pinta de boi risonho. Era um teatro e todos os artistas no mesmo papel, ciranda multivoca? João era tudo? Tudo escondido, florindo como flor é flor, mesmo não semeada? Mapa com acidentes desligando para fora, falando? Guardava rios no bolso, cada qual em sua cor de água, sem misturar, sem conflitar? E de cada gota redigia nome, curva, fim, e no destinado geral, seu fado era saber para contar sem desnudar, o que não deve ser desnudado. E por isso se veste de véus novos? Mágico sem apetrechos, civilmente mágico e apelados de precípites, prodígios, acudindo à chamada geral? Embaixador do reino que há por trás dos reinos, dos poderes, das supostas fórmulas de abracadabra sésamo? Reino cercado não de muros, chaves, códigos, mas reino? Por que João sorria se lhe perguntavam que mistério é esse? E propondo desenhos figurava menos a resposta que outra questão ao perguntante? Tinha parte com, sei lá o nome, ou ele mesmo era parte de gente servindo de ponte entre o sub e o sobre, que se arrabuzeiam diante do princípio, que se entrelaçam para a melhor guerra, para a maior festa? Ficamos sem saber o que era João. E se João existiu, deve pegar. Carlos Drummond de Andrade. Então é assim que eu termino essa apresentação maravilhosa entre Aion e Cronos. Vou bater palma. Gente, eu pensei que não ia sair nada disso. Pessoal, para fazer outra finalização também, um resumo, eu queria falar uma frase do Raul Seixas que também tem muito a ver, que é assim, no fim eu nem hoje li, é apenas um furo no futuro por onde o passado começa a jorrar.